Olá pessoal, estamos aqui novamente, mais uma vez apresentando o programa nasala.com e sempre repetindo o nosso objetivo, que é resgatar, trazer novamente princípios, esses princípios têm gerado alicerces das famílias durante muitos séculos. Por que nós estamos trazendo o programa? Porque nós precisamos construir ou reconstruir aquilo que traz à sociedade a verdadeira direção, que é a família com seus princípios. Por isso, mais uma vez, nós estamos aqui gravando mais uma vez esse programa com a nossa amiga, se é que eu posso dizer agora, né? Nossa amiga, professora Suelen. Mais uma vez, professora, se apresenta ao programa nasala.com. Mais uma vez, obrigada pelo convite, por estar aqui com você novamente. Bom, então eu sou professora de História, do curso de História na Universidade Estadual de Maringá e leciono aí as disciplinas de História Moderna e História Contemporânea. Que bom. E há quanto tempo você está envolvida com seu... Você leciona, não leciona? Isso. Então, quanto tempo faz que você está lecionando História? Então, desde 2010 eu sou professora universitária, né? Dou aula na UEM no curso de História desde 2010, então já estou aí com 6 anos, né, de experiência. Isso deve ter trazido a você muita experiência, não é verdade? Certamente. 6 anos já lecionando, né? Isso. Às vezes eu vejo aqui, a gente faz um programa, outro, a gente aprende tanto em pouco tempo, e agora você com todo esse espaço, né? Eu te parabenizo e eu digo, seja sempre bem-vinda conosco. Muito obrigada. Eu quero que você faça parte do nosso objetivo de resgatar princípios, aqueles princípios que você foi criada, né? Que você vem trazer. Um dia você vai casar, vai ter seus filhos também, né? Se Deus quiser. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, né? Que eu sempre prefiro, em vez de ser uma troca só de simplesmente uma entrevista, né? Eu prefiro começar com uma pergunta e depois deixar que as coisas vão acontecendo, tá bom? Então, professora Sueli, a ideologia de gênero nega que haja desigualdade natural entre o homem e a mulher? É isso mesmo? Isso. Como a gente já tinha tocado na outra entrevista, nós já tínhamos tocado nesse assunto, né? De fato, a ideologia de gênero, ela acredita que a construção social é que imprime essa desigualdade, né, comportamental no homem e na mulher, mas que tirando, né, esse elemento cultural, social, né, não existe desigualdade entre o homem e a mulher, são naturezas idênticas, né, por assim dizer. Por que eles insistem em dizer que isso existe experiência, existe estudo? E se nós sabemos que isso não é verdade, por que eles insistem? Qual é o objetivo deles insistir nesse assunto? Basicamente é uma questão política, né? Os ideólogos do gênero não estão preocupados, obviamente, com o bem-estar das mulheres, das famílias, obviamente que não é isso, né? É uma estratégia política, né? De desconstrução mesmo dos valores tradicionais, a família tradicional, patriarcal, monogâmica. Então, é um projeto revolucionário, né? Que tem motivações políticas, estritamente políticas, né? Pois é, mas partindo da questão política, pessoalmente, eu acho o seguinte, a política tem que gerar nas pessoas o melhor para a família, o melhor para as pessoas, restaurar aquilo que é verdadeiro, né? Eu não entendo essa mentalidade que para mim é medíocre, né? A mentalidade revolucionária, ela causa espanto na maioria das pessoas, porque de fato não é o natural, né? O que a gente anseia, deseja, não está relacionado com a mentalidade revolucionária. A mentalidade revolucionária, ela foi produzida, criada em determinado momento na história e basicamente, assim, resumindo, essa postura de rebeldia, né? de enfrentamento perante basicamente tudo que existe, né? Aos valores,
as instituições tradicionais. Então, ser portador de uma mentalidade revolucionária é ter essa postura crítica, né, de insubmissão mesmo, de rebelião, de contestação e esse impulso destrutivo, né, para destruição. Então, lembra muito, né, a queda do homem, né? Quando eu sempre lembro da queda, né, da expulsão de Lúcifer do paraíso por essa atitude de insubmissão, né, e de não se conformar com aquilo que foi estabelecido por Deus. O que seria, nesse caso, com autoridades, né? A mentalidade revolucionária, ela odeia a noção de hierarquia e a noção de autoridade, o que faz parte da nossa realidade, da estrutura da realidade. Nossa, mas sim do mundo todo. Sim, essa realidade. Eu fui participante de movimentos políticos, eu fui um dos que ajudou a fundar o PSDB, foi um momento assim de muita disputa, e não só o nosso lado, como o lado que nós consideramos contrário, né? Mas todos eles tinham o objetivo de trazer à sociedade o melhor possível, aquilo que estrutura, que constrói, né? Agora, de repente, começa essa eu não queria nem usar esse termo, mas essa mediocridade chamada de ideologia de gênero. Negar a estrutura da realidade é um problema, na minha opinião, um problema de ordem psíquica, né? Olha, a pessoa está tão né? confusa, tão perdida, que ela já não reconhece mais a estrutura da realidade, que não depende da nossa opinião, da nossa vontade, mas é uma coisa que se impõe de forma arbitrária mesmo, né? É um elemento externo que não depende da nossa paixão, da nossa ideologia, das nossas opiniões. E a mentalidade revolucionária, né? Por que esse ódio, a autoridade e a hierarquia que fazem parte da própria estrutura da realidade? Porque eles acham que esses são elementos de opressão. Então, a desigualdade, a injustiça, a opressão, a violência, né, o machismo, a violência doméstica, todos esses problemas advêm dessas noções que a gente reconhece como sendo estruturas da realidade, como noção de hierarquia e autoridade. Olha, eu tudo isso até posso entender quando uma pessoa é de uma certa forma, professora, ignorante, que surge alguma coisa na mente e começa a levar a uma revolução, tá? Uhum. Mas eu não posso entender como professores de universidade, não sei se é de todas, mas possa criar isso conscientemente, que isso vai prejudicar a vida na sociedade. Eu não posso entender. A única coisa que eu posso dizer que é o cúmulo da mediocridade. Para mim, eu penso assim, se fosse um leigo qualquer, mas professores, porque eu me lembro que quando eu era jovem, estudante, mesmo na época do ginásio, do científico, comércio, tudo, nós tínhamos um verdadeiro respeito, admiração por professores que ainda são vivos, estão firmes aí, nós temos um carinho hoje, eles insinuam as coisas, né? É isso que eu queria que você me falasse alguma coisa a respeito. É que assim, como o professor Olavo de Carvalho muito bem, né, tem explicado, os professores universitários hoje, a maioria, não só universitários, mas os professores de modo geral, né, a classe docente, ela está descolada da realidade, né? Ela não reconhece mais, isso que eu estou insistindo aqui, que é a existência da estrutura da realidade. E ao negar a estrutura da realidade, automaticamente eles têm que colocar outros elementos norteadores de suas condutas, de suas escolhas no lugar. Uma coisa interessante que você está falando aí, eles misturam a realidade com a fantasia, então. Isso, exatamente, porque assim, a gente, nosso cérebro é uma máquina tremenda, né? Tremenda. A gente cria, imagina, fantasia, coisas que a gente não pode nem dizer, né? Então a nossa imaginação, ela é muito, realmente muito criativa, né?
Então, o que a gente tem que tomar cuidado pro mal é para não deixar que as nossas fantasias, a nossa imaginação, ela tome o lugar da própria realidade, né? Então, isso acontece nos professores, entre os professores universitários, porque essa ideologia, né, ideologia revolucionária, ela realmente tomou conta, né, da cosmovisão que eles têm, né, esse elemento ideológico, político, substituiu inclusive a percepção da estrutura da realidade. Então, veja bem, o que eles acreditam que é natural é uma sociedade totalmente igualitária, né, uma sociedade sem nenhum tipo de hierarquia, sem nenhum tipo... Cada um faz o que quer. Mas assim, mais especificamente nessa questão econômica, social, né? Eles acreditam que a sociedade ideal é uma sociedade onde não haja nenhum tipo de desigualdade econômica, social. Bom, isso não existe efetivamente. Não, claro que não. Isso é uma fantasia, isso é uma imaginação muito criativa, tá? Pode ser utópica, humanista, mas na prática não existe, porque em toda a história de toda a humanidade, em qualquer sociedade, civilização, sempre houve uma desigualdade, né, social, econômica, né? Mas não chegar ao cúmulo do absurdo. Então eles estão trazendo a fantasia para dentro da realidade. Exatamente. Querem substituir a realidade pela fantasia. Exato. Isso aí um psiquiatra, uma vez conversando sobre esse assunto, ele me explicou claramente. Então, essa questão, como é que eles veem então o diretor da faculdade, da universidade, né? Como é que eles vão ver? A hierarquia tem que ser respeitada. Se não existir hierarquia, o que acontece? O mundo vira uma bagunça. Aí é que eles querem tomar. E na bagunça onde eles acham. Mas disso tudo eu queria fazer uma pergunta um pouco constrangedora, mas eu vou fazer. É verdade que a ideologia de gênero estimula o bissexualismo? Sim. Voltando então para essa questão da ideologia de gênero, né, que a gente começou a falar e a gente foi... Desviar um pouquinho, né? O bissexualismo é estimulado, né, claramente, porque como os ideólogos do gênero partem do princípio que o fato da mulher ter vagina não quer dizer que ela tenha que se relacionar com um homem, e o fato de um homem ter pênis não quer dizer que ele tenha que se relacionar com uma mulher sexualmente falando. Então, como saber, né, qual é a sua identidade de gênero, o que te atrai, a não ser experimentando, né, ambos os sexos. Então, por isso que há estímulo, sim, para o bissexualismo, né? Inclusive, quando houve aquele problema lá do famoso kit gay, né, que o ex-ministro da Educação, Haddad, né, queria implementar no Brasil todo, o material, vídeos, cartilhas, né, vinham nesse sentido, de que os professores das escolas deveriam estimular o bissexualismo entre os alunos. Porque, assim, experimentando ambos os sexos, né, tendo experiências com ambos os sexos, a criança, adolescente teria condição de encontrar-se, né, sexualmente falando. Pois é, então cada vez mais entrando na confusão, né? Inclusive, há um tempo atrás eu fui fazer um trabalho num seminário em Belo Horizonte e sentou do meu lado uma jovem e o assunto acabou entrando nesse assunto, né? Eu sou a favor. Eu falei, então me explica, o que você é a favor? Ela não sabia. Aí eu comecei a conversar a respeito, ela mudou completamente a visão, ela falou, eu vou pensar, vou analisar, o senhor tem toda a razão. Então o que eu acho? Nós devemos influenciar as pessoas. Não é, porque eu creio que ela não está entrando em todos os lugares. Ela entra no lugar onde a pessoa não conhece nem um lado nem outro. Então acaba optando pelo lado da ideologia de gênero, né? Que no fundo, quando crescer, tiver seus filhos, eu duvido que uma pessoa vai querer que essas coisas continuem, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um tempinho agora para os nossos comerciais, então eu digo, nossos comerciais, por favor.
Olá pessoal, estamos aí novamente para dar continuidade no programa na sala.com. Com o nosso lado a professora Suelen, professora da universidade, nos qual estamos dando a gentileza e a graça de expor aquilo que ela pensa em relação aos problemas que ideologia de gênero está influenciando a vida, né? Por isso, professor, eu tenho mais uma pergunta para a gente continuar o nosso papo aqui, né? Por que a ideologia de gênero acha que se o homem deseja proteger a sua família, sua esposa, seus filhos, ele está sendo autorizado, sendo autoridade? Isso. Eu não entendo esse pensamento. Eu vejo da seguinte forma: desde a criação do mundo, o princípio de Deus é autoridade. Nada no mundo funciona sem ter uma hierarquia, nada. Isso. Então eu não entendo esse pensamento. É natural do homem, né, que ele queira proteger a sua família. Isso é uma coisa que está posta na nossa natureza, né? E como esses ideólogos, né, esses professores, eles negam esse dado natural, né? Então a gente historicamente, né, aceitou essa divisão, né, familiar, o patriarcado, que para eles é tão somente uma forma de dominação, né, do macho, né, o homem, que tem mais força física, subjuga a mulher e os filhos, né? Então, isso aí, essa lorota começa com Engels, né, no livro dele, A Origem do Estado, da Família e da Propriedade, onde ele fala que a primeira divisão do trabalho aconteceu entre a divisão ali do sexo masculino e feminino, quando o homem ficou responsável por caçar, por prover o alimento, né, e a segurança, e a mulher ficou em casa tendo filhos e cuidando dos filhos. Ora, não precisamos ser gênios para entender por que se deu essa divisão, né? É porque a mulher, ela tem um corpo, né, anatomicamente preparado para gerar filhos, né? E o homem não. A mulher amamenta porque ela produz leite e o homem não. Então não faria sentido esperar que, diante dessa realidade biológica, a mulher fosse para fora da casa caçar, né, pescar e fazer a segurança do lar, enquanto o homem ficasse em casa cuidando das crianças. Isso é realmente uma loucura, né? Mas isso aí, cada fase, durante a existência do ser humano na Terra, teve fases de... E se você olhar a história, você vai ver muitas mulheres tiveram em situações de autoridade quando o homem não tem. Por exemplo, eu gosto muito, eu queria que você que está assistindo esse programa aí, lê Provérbios 31, que fala da função da mulher dentro de uma casa. É muito mais do que um homem. O homem tem a função dele, a mulher tem as suas funções. E quando no homem ele não é uma autoridade, que eu sempre gosto de falar, não existe autoritarismo. Nunca existiu numa família, mas existiu diálogo, um diálogo franco, um bom bate-papo. Lê esse Provérbio 31, você vai ver, professora, que coisa bacana que é a função da mulher. Sim, sim. Então, assim, é claro que a gente sabe que as famílias, elas podem se desviar do caminho ideal, né? E pode acontecer de haver desestruturação, e o homem pode sim se tornar autoritário, mas isso é um desvio da finalidade, né? Isso é quando acontece um problema. Então, o que a gente não pode é jogar uma expressão muito comum, né? O bebê junto com a água suja do banho, né? Não é porque existem casos de família que sofreram violência doméstica, homens autoritários que batem em mulheres, nas crianças, não é por isso que a gente vai dizer, não, esse modelo não presta, né? Isso é uma insanidade. Então é lógico que... E como é que faz o modelo funcionar? Simplesmente agindo como você estava colocando, né, Jorge? De acordo com a sua função, né? Exercendo a sua função de forma verdadeira, sincera, né? E sobretudo o amor, né? Lógico, né? O amor, ele prevalece sobre tudo, né? O que acontece nas famílias, independente de ideologia de gênero ou não,
uma coisa chamada, acho que no 7º ano, mais ou menos, em pesquisa que a gente faz, há uma disputa de poder do homem e da mulher, né? Mas isso passa quando começa a ter maturidade, o amor começa a prevalecer, porque no amor não é um sentimento. Isso que eu queria deixar claro para quem quiser ouvir. Todo mundo confunde sentimento com amor. Amor é uma decisão a se fazer, né? Então, eu gostaria até de dar um pouco assim até do meu testemunho, porque assim, durante muito tempo eu achava que as conquistas que as mulheres obtiveram historicamente foram devidas às lutas feministas. E eu achava assim, né, uma mentalidade meio feminista que sem essa emancipação feminina, sem a inserção da mulher no mercado de trabalho e tudo que ela conquistou, eu achava que ela não poderia atingir esse nível, né, de autonomia, dignidade que ela tem, né? Mas depois, quando a gente começa a refletir mais, com maior sinceridade, com mais acuidade, a gente vai vendo que... Por experiências também, né? Por experiência, sobretudo, por experiência, a gente vai vendo que, na verdade, assim, não foi o feminismo que dignificou a mulher, né? Que tirou a mulher de uma condição de submissão, humilhação, né? Subjugação, mas, na verdade, o que faz da mulher uma pessoa dignificada é o amor, né? É o amor, é uma compreensão cristã da existência, né? O respeito. Então, se um homem não tem uma compreensão, né, dessa, né, cristã, a não ser em exceções, claro, tem exceções, mas dificilmente ele vai tratar a mulher bem, né? Não vai ter sempre aquela coisa do interesse, né? Mais egoísta, mais imediatista, vai pensar sempre em si, não na família. Então, na verdade, o que estrutura a família, o que traz essa dignificação para a mulher é o amor, né? E a questão também, além do amor, o mundo hoje, ele não é um mundo como era, que tanta oferta para a gente. Hoje os filhos, eles exigem muito mais. Eu não estou concordando com a exigência ou não, mas há uma necessidade da mulher ajudar, o homem também trabalhar, porque chega num momento onde que, por exemplo, um fica doente ou tem algum problema, a mulher assume. Isso chama-se companheirismo, chama-se parceria. Isso é um casamento, um relacionamento, né? E o feminismo, o movimento feminista, ele instila o ódio entre os sexos, né? Eles estimulam, assim, essa ideia de que o homem é sempre um opressor, autoritário, violento, né? É um homem potencialmente violento, né? Que está sempre pronto a dois agredir, passos, né? para agredir uma mulher, né? E aí é uma compreensão totalmente distorcida mesmo, que não visa a harmonia das pessoas, mas o ódio. Busca estimular o ódio. Professora, eu não te interrompendo, como já tínhamos um outro aí já interrompendo, Bette Davis, que é a criadora do feminismo, né? Não é isso pelo que eu entendi, que eu li a respeito, não é essa mulher que a Bette Davis queria. Ela queria algo de emancipação, tudo, mas não no que está acontecendo hoje, levando a mulher a ser totalmente ativa sexual, que eu não acredito nisso. Pela minha experiência em aconselhamento, não é bem assim. Então, o movimento feminista, ele tem... É até difícil fazer esse mapeamento histórico, né? Mas eu tenho me concentrado mais em estudar as feministas... as feministas que influenciam diretamente o movimento atual, né? Então, por exemplo, Margaret Sanger não estava preocupada com a mulher, ela estava pensando em tornar aquela mulher lá do início do século XX na Inglaterra uma militante profissional. Ela queria que as mulheres deixassem de ter filhos, né, parassem de ter filhos abortando, usando preservativos, né, que naquela época era um grande tabu, né, e ela não estava pensando a saúde da mulher, a saúde emocional. Ela queria que a mulher tivesse
menos filho ou não tivesse filho, para que ela tivesse disposição e ânimo para militar no partido. E a Beth Friedan, e trabalhar também, né? E trabalhar, lógico. E a Beth Friedan, que também é uma feminista muito famosa, quando ela escreve todo aquele livro falando que o capitalismo destruía a mulher porque tornava a mulher neurótica, a mulher deixava de ocupar o mercado de trabalho, né, uma vida pública, digamos assim, ficava confinada no lar, que ela chamava o lar de campo de concentração confortável. E ela diz que isso produzia neuroses na mulher, e a mulher ficava, por exemplo, histérica, com síndrome do pânico, com depressão e até suicídio. Então, na verdade, elas não estavam preocupadas com as mulheres, elas estavam querendo preparar militantes. A Beth Friedan era amiga do Stalin, admirava a União Soviética, né? Então você vê que todo o discurso delas tem uma capa humanista, mas a essência é política. Elas são revolucionárias, fanáticas, né? E tem sempre essa motivação política como centro de tudo que elas falam. Tudo entra, então, visando a questão política. Sim. Uma coisa que você falando, eu estou pensando aqui, eu acho que isso aí foi esse movimento feminista, Beth Friedan, eu falei outro nome, mas é Beth Friedan. Eu penso o seguinte, que isso é um prato cheio para encaixar dentro do que está acontecendo hoje na ideologia de gênero. Sim, a ideologia de gênero usa, né, o movimento feminista justamente para levantar essa bandeira. Tudo que a gente conquistou hoje, se a mulher tem dignidade, tem reconhecimento, foi devido ao movimento feminista. Mas como eu estou dizendo, Jorge, eu não acredito. Nem eu. Não acredito que as conquistas que nós temos hoje foram devidas ao movimento feminista. É claro, houve feministas muito sérias que realmente lutaram e mudaram a situação da mulher, por exemplo, a conquista dos direitos civis, né? Mas as que realmente influenciaram e determinaram não eram ativistas, não eram militantes, não eram pessoas assim que tinham essa causa política acima de tudo, né? Então, só para falar assim rapidinho, o movimento conservador, na verdade, fez muito mais pelo feminismo do que o movimento feminista politizado, né, de esquerda. Então, historicamente a gente percebe assim como grandes conservadores lutaram pelos direitos civis das mulheres. Os negros americanos. Sim, também. Né? Então, nós estamos assistindo um filme chamado Selma, muito bom, mexeu muito comigo. Né? Eu vejo dessa forma também, mas eu acho, para concluir essa questão, que eu tenho mais algumas perguntas, o cristianismo verdadeiro, ele levou a família a um amadurecimento. Jesus foi o que mais valorizou as mulheres. Se você olhar no Novo Testamento, você vai ver isso. O valor que ele dava às mulheres. Sim, respeitava, né? O cristianismo é o grande elemento de dignificação da mulher, sem dúvida nenhuma. Quem estuda um pouco história tem que reconhecer, né? A conjuntura histórica da ascensão do cristianismo, né, foi de muito aviltamento da condição feminina, né? A mulher, ela era usada mesmo como objeto na sociedade pagã, né? O casamento não era sagrado, não tinha essa concepção da sacralidade matrimonial. Né? O homem se juntava com uma mulher, casava, depois abandonava ela sem nenhum problema. Aborto, né, infanticídio, as meninas eram especialmente assassinadas justamente porque era uma sociedade muito militarizada, né? E o homem tem mais, assim, tem uma função mais prática nesse sentido do que a mulher. Então, para compor exércitos, né? Então, a sociedade pagã, ela era muito hostil à mulher. Por isso que quando o cristianismo surgiu, né, de início era uma religião de mulheres, né? Porque era o porto seguro das mulheres, sobretudo de mulheres, né? Não que não tivesse homem, havia homem também, mas sobretudo mulheres, porque as mulheres viam ali uma tábua de salvação. Né? E foi mesmo. Jesus foi o primeiro a falar do movimento feminista, foi Jesus que falou, né? Mas de uma forma muito mais real, muito mais prática, com muito amor. Isso. Ele trouxe o verdadeiro amor, né? Isso. Aquela passagem da Bíblia, né, Jorge, que diz que
as feministas gostam, mas elas falam só da primeira parte. Elas dizem, Jesus disse que é para as mulheres serem submissas ao homem, né? Elas falam só essa parte, não falam o restante, que é para que os homens amem as suas mulheres como sua própria carne, né? Efésios. Então, um homem que ama a mulher como sua própria carne, que segue, né, a lei de Deus, com certeza ele não vai maltratar, ele não vai humilhar, ele não vai espancar, né? Então, lógico que um bom cristão, um homem cristão que tenha essas referências, sabe a função dele, né? Vai tratar a mulher com toda a honra e dignidade que ela merece. Para você ver como é que é a coisa, que você citou, né? Eu vou falar que o Jorge está citando, mas quando a carta de Paulo aos Efésios fala sobre, assim como um paralelo, né? Jesus é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Então, quando você olha do modo muito fechado, você fica assustando e leva para o machismo, quebrando o feminismo. Mas, na verdade, se você vê, é uma questão hierárquica. Mas no mesmo texto, no mesmo capítulo, 3 vezes Paulo diz assim: amai vossas mulheres, amai vossas mulheres, amai vossas mulheres. 3 vezes. E para a mulher, uma só. Aí eu pergunto para você, qual que é mais difícil? Submeter ou amar? Essa é a verdade, né? Bem, gente, nós tínhamos mais assunto para tratar, mas nosso tempo está esgotado. Eu sinto muito, nós vamos ter outros programas abordando a mesma direção e deixar agora a professora Sueli deixar suas considerações finais. Por favor, professora. Eu quero que a gente volte a falar mais sobre isso, porque tem muita coisa mesmo para ser dita. E é isso, né? Que as pessoas não se iludam com essas mentiras fáceis, né? Que elas realmente ouçam a voz da razão, do coração, né? Não se deixem ser presa fáceis de pessoas que têm intenções malévolas, né? De manipulação, doutrinação. É isso. Obrigada, Jorge. Nós agradecemos, esperamos contar com a visita de vocês ao nosso programa. Manda as suas mensagens e nós ficaremos muito agradecidos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez.